Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário, Pedro lastimou-se depois da negação, Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse impedir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me dos sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de perceber e confessar-vos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que ele possa dessa paz possamos compreender as leis do regimento espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, ficamos a semana passada analisando uma questão que é muito interessante. Para falar a verdade, é mais do que interessante. Ela é interessantíssima mesmo. A coisa vai mais além. E que ele diz o seguinte: fala-se muito em buscar dinheiro para fazer caridade, mas havendo um descompromisso com a caridade. Porque a caridade não envolve questões materiais, como está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Existe a beneficência, que é um braço material da caridade, mas não pode jamais ultrapassar o principal, que é o lado moral, o lado espiritual. É isso que a gente vai estudar hoje. Então, vê o que ele fala aqui. As pessoas muitas vezes ficam colocando na dependência de praticar boas ações, dizendo muitas vezes que não tem dinheiro, que não tem condição. Outros dizem que não tem tempo. Outros dizem que não sabe. Será que as pessoas que falam assim já pararam para pensar e refletir o que é caridade? Da maneira mais completa, a definição de caridade é o amor que move a vontade na busca efetiva do bem do próximo. Entenda que na definição de caridade existe um sentimento amor, existe o outro atributo da inteligência, que é a vontade, existe o outro, que é a busca real do bem, é a busca da verdade, sabe? Que diz respeito à cognição. Na definição de caridade, a pessoa que está praticando, ela pratica de todo o seu espírito. Se ele pratica de todo o seu espírito, aonde é que entra qualidades humanas, materiais, que estão impedindo sua prática? A pessoa que fala isso não entende nem o que é a definição de caridade. Não entende, ele já se acha que é detentor desse sentimento e quer praticar esse sentimento, porque quando ele adentra das portas de uma casa espírita, o refrão da doutrina é que fora da caridade não há salvação. E é uma grande verdade. Então, se eu não sei nem a definição disso, como é que eu vou praticar uma coisa que eu não sei a definição? Vocês acham isso possível? Mas tem um monte de gente aí dizendo que está fazendo caridade e achando que está encontrando a salvação. Eu não sei de onde é a salvação. Porque se tem uma coisa que somente o espírita vai ter, vai ser uma baita surpresa quando chegar no outro lado, sabe? O espírito ele é tão. Ele é uma pessoa tão complexa na sua maneira de viver e tão iludida que Eurípides Barçanufo, imbuído desse sentimento da verdadeira caridade, ele fundou no mundo espiritual o Lar Esperança. Esse Lar Esperança que foi feito
exclusivamente para atender os espíritas falidos, em virtude da quantidade que tinha. Se você for ler as obras do Filomeno de Miranda que fala disso, entende? Só ele mostrando o hospital é para a gente cair de queixo, sabe? A imensidade que é esse hospital. Só ele definindo as alas que tem, as alas subterrâneas e as alas dos andares superiores, é uma coisa estupenda. E entenda que o hospital não é a cidade toda. A cidade não oferece outras coisas além do hospital. Para você compreender a diversidade que é isso, quando você chega no Lar de Maria, onde está o botelho de memórias do suicida, ele fica só na ala do hospital lá. E depois de 3 anos que ele consegue superar aquela dificuldade do hospital, que ele vai encontrar e entender as outras dependências, ele vai encontrar sanatório, ele vai encontrar isolamento, ele vai encontrar torre de alerta, onde fica parte do isolamento, ele vai encontrar as partes da cidade onde tem os estudos, onde tem os superiores que vêm levar instruções novas para todos aqueles que estão se reabilitando ali dentro. Para você ver o tamanho da ciclagem da população de uma cidade dessa. O Botelho, no final da vida dele, quando ele resolveu reencarnar, todos aqueles que haviam convivido com ele já tinham reencarnado. Não é só os frequentadores doentes, não. Os instrutores, os preceptores, os orientadores, os superiores, todos já haviam reencarnado. E no lugar deles tinham outros já substituindo. Então, é sobre essa palavra que a gente sabe que fora dela não tem salvação, que eu acho que a gente tem que se dedicar um pouco para entender o que é essa caridade. E é isso que ele fala aqui para a gente, sabe? Muitos questionam a situação, por exemplo, vou tirar do dinheiro, como eu falei aqui, de não ter tempo. Pois é, não ter tempo para fazer caridade. A gente já falou para vocês aqui que o trabalhador espírita, ele quando mergulha aqui na Terra, ele tem 8 horas semanais para ser dedicado a isso. 8 horas. Para você que diz que não tem tempo, o que é que você está fazendo com essas 8 horas? Você tem que ter alguma explicação para isso, né? Porque no teu plano existencial, que foi montado por você, por toda a espiritualidade boa, pelo teu anjo da guarda, pelos espíritos protetores, tudo isso montou e está lá direitinho, sabe? E aí? Onde é que fica o nosso tempo? Ah, minha família está dando muito trabalho? Qual foi a época que não deu? Qual foi a época que a família não deu trabalho? Se a gente já falou aqui que aqueles 4 pilares de prova, expiação e missão, a gente vai estar sempre tendo que trabalhar. É você com o seu corpo. Então não adianta você já, mas eu estou doente, eu estou sentindo hoje, eu estou com tudo, eu não vou trabalhar. Entendeu? Eu estou indisposto. Hoje é meu estômago que dói. Eu já falei para vocês, uma pessoa que tem uma noção do espiritismo, quando ele está passando mal, esse é que é o dia que ele tem que vir, porque ele vai precisar de ajuda. Aí quando você lê o livro Missionário da Luz, quando a pessoa entra na casa espírita que está padecendo, um está lá com uma dor ginosa de angústia, a outra está com barriguda lá, com feto, tendo problema de saúde, ela também, entende? Outro está com problema na cabeça, porque o marido deu uma porrada no meio da ideia dela e ela acumulou fluido negativo. Quando entra, eles não precisam passar pela sala de paz. Os trabalhadores dos passos já estão atuando. E antes de se dirigir à sala de passes, eles já vão retirando esses fluidos todos, eles já vão se harmonizando. Será que você leu isso? Então qual é a justificativa de você dizendo que não vem porque está passando mal?
Tua consciência vai responder. Outro pilar de prova, expiação e missão é você com o seu cônjuge. Mais de 95% dos relacionamentos são expiatórios. Como é que você vai dizer que não vai ter problema com o seu cônjuge? Como? Ah, mas ela me tira do eixo, ele não me deixa, não interessa. Você lê o livro de André Luiz, o Silas Ulisses falando mesmo para ele, entende que na hora em que está sendo preparado o trabalho para aquela senhora, que o marido é intransigente, entende? Ela fazendo de tudo para não perder as estribeiras, né? Minutos antes vem a própria espiritualidade, faz com que a tia do moço chegue lá, bote ele nos eixos, entende? E ela vai trabalhar assim, vem comigo. Não será que você leu isso? Ou será que você já desiste na primeira perturbação, diz, hoje meu marido perturbou, não vou fazer nada mesmo, então se entrega para a desgraça e fica com isso mesmo? Será? Será que dá para entender isso? Será que você não sabe que problema com o filho, com o marido, mulher, primo, cunhado, é família, é o outro pilar da expiação fora do cônjuge? A gente vai ter problemas o tempo todo. Ah, mas é meu trabalho que não deixou, eu estou aqui atribulado, só falta 5 minutos, não vai dar tempo. Não. Isso faz parte também do treinamento da nossa fé. Então, se você quer fazer caridade, e no entanto você está justificando que vale mais os seus anseios, vale mais suas expiações, suas provas, do que você querer fazer o bem para os outros. Analise essa palavra. Entenda o que você está fazendo aqui na Terra. Aprenda a ter visão. Vai à luta e supera essas dificuldades. Porque tempo a gente tem do ponto de vista espiritual. Quando está faltando é porque você escolheu fazer outra coisa. Se está tendo problemas todo mundo vai ter. E é como o André Luiz fala, quando acaba um problema, aparece outro problema, e daí? A vida é cheia de problemas, de experiências que eu vou ter que passar para adquirir capacidade na minha vida e na minha ascensão intelecto e moral. Então, se você é espírita, você tem que pelo menos entender isso na caridade. Porque se você não está entendendo isso, como é que vai fazer uma coisa que você não entende? Só tem um jeito. É criando máscara. É se fazendo de santo. É se fazendo de bonzinho. Está entendendo? Está vendo como eu sou tanto assim, sabe? No entanto, às vezes eu vou, está entendendo? Isso é máscara do ego. Isso chama-se de fingimento. É puro sentimentalismo. Toda vez que eu uso um sentimento para ter lucro de alguma coisa, seja lá qual for essa coisa, isso chama sentimentalismo. Isso chama pseudônimo. Toda vez que eu estou fingindo algo que não é aquilo que eu tenho dentro do meu coração, é pseudônimo. Por isso que a definição de caridade, ele envolve os 3 atributos que nascem da nossa inteligência. Envolve o amor, que é um sentimento, envolve a vontade, que é a ação, e envolve a realidade, que é a pura verdade, que é a cognição. Você tem que ser íntegro. E ser íntegro é preciso muito esforço, é preciso muito sacrifício. Mas onde é que está o mérito também? Se não é no sacrifício? Não é assim que está escrito no livro dos Espíritos? O bem sem sacrifício não tem mérito algum. Se você faz o bem sem ter sacrificando nada de você, isso não tem mérito. Você não fez mais do que sua obrigação. Ponto e acabou. Será que você entendeu isso? Que o mérito do bem depende do sacrifício? E que sacrifício você está fazendo? Se que para vir para uma reunião você está lutando um monte de empecilhos que te levam a desistir daquilo. Onde é que está o sacrifício se até para fazer um evangelho no lar você está priorizando outras coisas e teu evangelho está lá embaixo?
Hoje eu não faço evangelho porque o Palmeiras joga. Hoje eu não faço evangelho porque fulano precisa conversar. Hoje eu não faço evangelho porque eu não estou disposto. Hoje eu não faço evangelho porque meu marido tirou do eixo, sabe? Eu não estou nem para pensar direito, sabe? É isso, caridade? É isso, caridade, gente? Então vamos cair nossa fichinha. Porque quanto mais difícil for o trabalho, quanto mais sacrifício tiver da sua parte, é aí que está a oportunidade de você trabalhar essa palavra caridade. Então ninguém está ajudando, ninguém está compreendendo, está todo mundo atrapalhando, mas você vai estar lá firme. É aqui o caminho. Então eu vou seguir. Por isso que é muito bonito quando no livro dos Mensageiros o orientador de André Luiz diz que para qualquer movimento de ascensão espiritual é preciso esforço, suor e lágrima. Movimento de ascensão é eu me elevar espiritualmente. Eu só vou me elevar se eu estiver praticando a caridade. Então, para praticar a caridade, vai ser preciso esforço, vai preciso suor, que é para trabalhar mesmo, está entendendo? E lágrima, porque uma coisa vai ter com sacrifício. É isso que a gente tem que compreender. Então é sobre essa caridade que a gente está falando, é sobre isso que ele está dizendo aqui. Muitos questionam essa palavra caridade, entende? Pô, não tem condições materiais nem humanas, entende? Inventam empecilhos. E quando eu estou inventando empecilhos, eu estou tendo fingimento. E você acha que Deus vai enxergar fingimento? Ou Deus vai enxergar você como um todo? Você como um todo, você é inteligência cognitiva, inteligência afetiva e volição, é vontade, meu. É isso que Deus está enxergando. Se você pensa uma coisa, fala outra e faz uma totalmente diferente, você é uma pessoa falsa, hipócrita, mentirosa. Deus não vai enxergar isso. Você vai ficar esperneando na sua falsidade, na sua hipocrisia, na sua mentira, até um dia você agir com coragem, olhar para trás e ser íntegro. E sendo íntegro, aí Deus vai te escutar. Deus só escuta isso, sabe? Veja quanto tempo levou André Luiz no umbral para que Deus pudesse escutar. 8 anos. 8 anos. Qual é a finalidade do umbral? Está lá no livro Nosso Lar, capítulo 12. É você se desprender das energias ilusórias para entrar na verdade. Então o nego vai ficar lá se esperneando 8 anos como ele, para sair das ilusões que esse pseudo-amor ele vivia, que é onde está o fingimento e o sentimentalismo. Para sair das ilusões que o desamor existia, que é onde está a nossa ignorância, a crueldade e a indiferença. Depois de 8 anos, quando ele entrou em exaustão já do homem que ainda vivia nele, ele fez uma prece, em que ele falava o que pensava, dizia o que realmente sentia e fazia, porque ele pedia a Deus ação para misericórdia, para o grau de comprometimento que ele dá. É essa palavra que a gente precisa entender. Para que a gente deixe de ser covarde, que vá à luta, sabe? Para que a gente entenda que você tem que ter sacrifício. Você tem que ter esforço de sua parte. Você tem que suar, você tem que trabalhar, você tem que botar em ação. É isso que a gente tem que entender. E lá no livro dos Espíritos ele pergunta: qual é o limite do trabalho? Como um todo. Qual é o limite do trabalho? Seja lá qual for o trabalho. O limite das tuas forças. Deus deixa você inteiramente livre sobre isso. É você quem dita. Mas uma coisa eu te garanto: quanto mais você der no caminho do bem,
Deus vai retribuir 100 vezes mais para que você continue dando. Então, se você está superando, fazendo de tudo para ir no limite das suas forças, Deus vai estar te dando mais. E entenda que o limite das nossas forças é aquele que age com humildade. Porque o humilde é aquele que faz o que está ao seu alcance. Ele não vai nem abaixo, nem faz acima. Ele dá o sangue, ele faz o que está ao alcance dele. E aquilo que ele sabe que não está ao alcance dele, ele vai trabalhar para poder superar. Por isso que Jesus questionou, ele interligou o trabalhador com aquele que sofre nos sentimentos que ele disse que tinha para poder aprender com ele, que é a mansidão e a humildade. Essa continuação dessa frase que foi lida aqui hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Mansidão é quem tem facilidade para aprender. Então, quem vai aprender não vai ficar querendo ir atrás de suas crenças, mas ir atrás de coisas novas para educar suas crenças. E humildade é aquele que vai estar dando o máximo, para que, dando o máximo, ele saiba que precisa fazer mais para aprender mais e continuar dando cada vez melhor. É aquele que faz o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. É desse jeito que a gente tem que entender a coisa, sabe? Então é sobre essa caridade que ele fala. Porque a caridade em si envolve exclusivamente sentimentos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência é a virtude daquele que ama e que quer fazer o bem. É virtude benevolência. Amar, querer fazer o bem é sentimento. Sentimento sem ação não é nada. Pensamento sem ação não é nada. Eu não estou construindo nada para mim enquanto eu não coloco no caminho da aprendizagem, que é a prática. Então, você quer fazer o bem? Você quer fazer a caridade? Seja benevolente. Benevolência para com todos. Você vai fazer essa benevolência, essa prática da caridade para todo mundo, a começar de você. Com esse corpinho belo que Deus te deu, que você questiona todo. Essa beleza que depois dos 40 você só vai, descer rampa. E ficar um cacareco, tá entendendo? E isso é você ter benevolência, sabendo amar isso que Deus te deu. Benevolência é você fazer isso com a sua mulher, com o seu esposo, com o seu filho, com o pai, com o sogro. Benevolência é você fazer isso com todos que estão em sua volta. Por quê? Porque a caridade não escolhe. Ela faz com todos. Deus escolhe os filhos dele para fazer isso, eu faço caridade e o outro não faço? Não, a gente tem que se assemelhar a Deus. Deus ama todos com o sentimento de igualdade. Então não venha dizer depois que minha mulher apurriou que eu não posso ir para a reunião porque eu não estou equilibrado. Não está porque você não soube fazer a caridade. Nem com você, nem com a mulher, e nem com a casa espírita, nem com ninguém. Ninguém. Deus te deu a oportunidade, que é a situação conflituosa, para que diante dela você mostre o que você quer ser. Então você recusa fazer a benevolência para os encarnados. Puxa, se o encarnado é desse jeito, eu imagino com o desencarnado. Porque com aquele que eu vejo, que meus olhos da carne estão vendo, está entendendo, que está sofrendo mais do que eu, porque se ele criou algum problema para mim, ele já se endividou com a lei de Deus, ele é digno da minha benevolência e não de eu arrumar alguma coisa para dizer que meu ego vale mais do que o meu ser espiritual. Porque quando eu falo isso, eu dou mais valor ao ego do que ao espírito. E aí, como é que fica? Eu tenho o tempo inteiro a oportunidade de praticar caridade. Mas eu chego com esse pseudo-amor, com essa máscara do ego na casa espírita, o que tem para fazer a caridade aqui? A vida está dando uma enormidade de caridade para ele fazer.
Mas ele vem aqui na aparência, naquele fingimento, porque se eu não fizer caridade, eu não vou ter salvação. Então o que é que eu vou fazer? Pensa. Pensa se você fazendo comidinha na casa da sopa é caridade. Pensa. Está escrito isso lá que Jesus fazia isso? Que era assim? Não estava. Não estava não. Ele tinha indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência é eu saber que o outro está ali, o outro está comigo, o outro está criando problema, eu sei que ele é uma pessoa complicada, mas eu vou suavizar toda essa culpa, dessa complicação dele, porque eu quero o bem dele, eu amo. Então, no lugar de eu falar aquele desgraçado, aquela desgraçada do eixo, aquele bandido não colabora comigo, eu devo fazer o oposto. Meu Deus, como esse ser que eu amo, eu vou querer o bem dele. Então perdoa, como Jesus nos perdoou. E vamos ser indulgentes, suavizando a culpa dele. Porque é complicado, sabe? Às vezes aquele desgraçado que está nos apurrinhando hoje, fomos nós que ontem tiramos ele, colocamos ele no caminho errado. E ele está hoje daquele jeito, pela vinculação com a espiritualidade inferior, que eu propiciei para que ele entrasse. É por isso que eu estou gostando de ler aquela prece final aqui, chamada Ontem. Acho que vou ler no novo hoje, porque é interessante. Então, compreenda, toda vez que algo te ferir, é a oportunidade de perdoar. E se você é espírita, além de perdoar, você vai suavizar a culpa do outro, sendo indulgente. E vai fazer algo de bom para ele, para ser benevolente. É sempre essas três coisas. É aí que está a prática da caridade. Olha como a gente pode praticar isso com nossos filhos, com nossos pais, com o nosso mesmo, com nossa esposa, com nossa família, no nosso trabalho, pão duro e coisa e tal, mas você quer praticar a caridade só aqui nessa casa espírita, fica complicada a coisa, né? Então, além dele falar esse questionamento da caridade, que era como Jesus praticava para conosco, ele dá um empurrão aqui nessa palavra beneficência. A beneficência, ela é uma virtude. Ela não é sentimento. Ela é virtude. O sentimento que leva à virtude da beneficência chama-se de compaixão. E no grau mais aprofundado, misericórdia. Compaixão é quando eu tenho simpatia pela dor do outro, e eu me sinto mobilizado a fazer alguma coisa para ele, para aliviar um pouco aquela dor, aquele sofrimento. Essa alguma coisa que você vai fazer, se é que vai, é que se chama beneficência. Misericórdia é quando eu, além de simpatizar com a desgraça do outro, eu tenho um sentimento tão grande de empatia, que eu trago para dentro de mim um pouco da dor dele, porque eu sei como trabalhar essa dor, e eu vou educá-la, já em mim, por ele. Na misericórdia, eu, só por ser misericordioso, já alivio pelo menos 50% da desgraça da dor do outro. Mas a gente é interessante, né? Porque o Espírito às vezes diz, mas eu estava tão bem, encontrei com fulano, nossa senhora, foi os carregos do mundo todo, comecei a abrir boca, meu Deus, alguém me perturbou, perdi meu dia. Pois é, né? E aí? Como é que fica a compaixão? Eu não estou nem falando de misericórdia, estou falando de compaixão, né? Porque essa foi uma oportunidade de você trabalhar a compaixão, de você tirar algo de bom que tem dentro de você para dar para ele. Você já imaginou eu como médico todo? O paciente mesmo é perturbado. Se fosse equilibrado, não estava lá comigo. Somente para gastar dinheiro, aí é que não estava mesmo, né?
Então, se chegasse lá todo ele, fosse absorvendo sobre mim, eu saía de lá, eu ia para o hospital direto para UTI, né? Não, gente, não é bem assim. A gente tem que saber ter compaixão e tem que saber até que ponto a gente pode colaborar. Porque é impossível você colaborar com quem não está laborando. Muitos vêm pedir ajuda, mas querendo que a gente faça por eles o que depende deles. No máximo que eu posso fazer é mostrar o caminho que ele tem que seguir, mostrar rotas e fazer de tudo para aliviar, para que ele continuar andando, porque quem tem que continuar andando com os problemas dele é ele, não sou eu. O problema dos outros é dos outros, os meus são meus. Jesus falou, se queres seguir minhas pegadas, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz, e não a cruz dos outros, hein, gente? Para depois me seguir. É assim que eu tenho que fazer. Para eu chegar até Jesus, eu tenho que abdicar de mim, quer dizer, das qualidades humanas, né? Dessa vida mundana, que às vezes eu me encanto tanto, então abdica do homem, para que nasça teu espírito. Abraça a tua cruz, porque nessa vida, todos nós temos a cruz para carregar. Aquele que acha que está aqui na terra que não é para ter cruz, está totalmente iludido e enganado. Porque tem sim. É por isso que André Luiz fala, quando acaba uma dor, sempre aparece outra dor. E assim é a vida. Entende? Então é nesse sentido que eu tenho que compreender as coisas. Para que eu possa praticar. O primeiro degrau dessa palavra caridade. Se vocês forem ler no Evangelho segundo o Espiritismo, está isso lá, entende? Kardec fala, beneficência, são 6 mensagens, 6 sobre esse tema. Depois da beneficência vem piedade, é mais um tanto. Será que você pensou uma vez isso aí? Não é fora da caridade, está lá, começa com a beneficência. Então que você comece a levar algo espiritual para o outro que está padecendo. E olha como é que ele amarra a coisa aqui. Ele amarra uma questão muito interessante, sabe? A beneficência que é o braço material da caridade. Mas não pode jamais ultrapassar o principal, que é o lado moral, que é o lado espiritual. Primeiro o lado espiritual. Lá embaixo. O lado material. É assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Entenda. Esclarecimento e consolações, Deus sempre nos dá. Realização e convicção fica por conta de cada um. Quando Jesus pede para a gente aprender com Ele vai estar sempre nos esclarecendo, vai estar sempre nos consolando. Mas eu tenho que fazer a minha parte, que são realizações e convicções que eu tenho que trabalhar. Então, quando alguém está sofrendo, seja lá o que for, ou material ou espiritual, entenda. Eu tenho que levar para ele esclarecimento e consolação. Isso que eu vou levar para ele tem que tocar o raciocínio, que é o esclarecimento, e a consolação, que é a afetividade dele. Se eu falar e não tocar, eu nada fiz. Você sabe o que é que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas chegam aqui na casa espírita e dizem, olha, vai lá e fala. A gente vai dar cesta básica. Não, fulano, vai lá e fala. Fazer caridade, fala. A pessoa vai que nem um 2 de pau, né? Não conhece nem quem está lá. Não sabe nem da necessidade. Não sabe da aflição. Pega a parte de Jesus, usa palavras fortes. Será que está tocando a ideia do peão lá? Será que está tocando o coração dele? Levando consolação para aquela desgraça que ele está passando?
Porque se forem palavras levadas ao vento, não vai tocar ninguém. Está entendendo, gente? A mesma coisa na cara sua. Estão mais preocupados com o lado material ou com o lado espiritual? Existe mais organização para preparar a sopa ou para preparar o evangelho que vai levar para aquelas pessoas? E aí? Eu vou estar praticando beneficência, que é o primeiro degrau da caridade. Eu posso estar tendo compaixão, é fato, mas a direção para levar a solução, eu acho que não está correta. Porque eu não estou seguindo a direção que Jesus mostrou e que a doutrina espírita mostra. Eu estou seguindo a minha intenção na direção daquilo que eu sinto. E é por isso que de boa intenção o inferno está cheio, minha gente. É por isso que quando o espírito desencarna, temos lá a esperança. Estou dando só o exemplo dele, superlotado de espíritas falidos. Porque criam ilusões nas suas intenções, sem entender o que é a verdade com V maiúsculo, e vai fazendo a coisa segundo a sua verdade, que é cheia de imperfeição, querendo conquistar o céu desse jeito, porque fora da caridade não há salvação. E aí, como é que fica a coisa? Não é para parar para pensar? Ah, mas vai dar muito trabalho aqui. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito, tudo bem. Então, se vai dar trabalho, é aí que você tem que meter a cabeça e os peitos e cair de vez para resolver o problema, gente. Mas resolva tendo a doutrina como direção. Temos Jesus como a chama do amor a iluminar nossos corações. Para que você faça isso com a sua consciência tranquila, que você está realmente fazendo bem. E não vá questionar dificuldades. Porque quanto maior a dificuldade, maior vai ser o seu mérito, maior vai ser a sua recompensa. Mas saia desse mecanismo de ilusão. Porque é isso que a espiritualidade inferior quer de todos nós. Que a gente continue iludido. Porque vivendo dessa ilusão, a gente nunca vai estar nos braços do caminho do bem, mas vai estar sempre vinculado junto a eles. Então, está na hora de refletir. Principalmente para saber a definição de caridade. Para que depois você entre no mecanismo da beneficência. Para quando você estiver fazendo alguma coisa de material para alguém, você pergunte para si mesmo: onde é que está a benevolência aqui? Benevolência é virtude. Virtude é qualidade espiritual. Onde é que está o meu perdão aqui? Onde é que está a indulgência que eu tenho que fazer para que aquele desgraçado que está oprimido pelaquela situação vexatória, porque é triste a coisa, para que eu suavize aquele coração, levando esclarecimento e consolação, que vai trazer algo de bom para aquele que tanto sofre do ponto de vista espiritual. É assim que a gente tem que se questionar. E é assim que a gente tem que procurar seguir. Porque à medida que você vai vencendo uma dificuldade, vai aparecendo outra. E você vai trabalhando, estudando, aprendendo, se motivando, colocando em prática, e a coisa vai acontecendo. E quando você vê, depois de algum tempo, olhar para trás, você diz: puxa, eu mudei. Não sei se eu fiz alguém bem realmente para os outros, mas eu mudei. E é aí essa mudança que você vai entender que fora da caridade não há salvação. É nessa mudança que você vai compreender
eu acho que eu fiz alguma coisa que Jesus esperava que eu fizesse. E aí você vai se sentir melhor. Porque você realizou e está começando a ter convicções novas de algo bom que a doutrina espírita de Jesus sempre trouxe para os seus esclarecimentos e para a sua consolação. Porque você não vai precisar de mais ninguém diante dos seus sofrimentos, a não ser da doutrina de Jesus. Porque você vai procurar lá a resposta dos seus dramas e das aflições, e você vai encontrar isso lá. E à medida que você for encontrando, você vai se capacitando para ajudar cada vez mais os outros. Semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa difícil. Hoje, temos-la de volta, por filha incompreensível, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu o exemplo menos feliz. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos este mesmo alguém na pessoa de um filho portador de modéstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença de esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando no espírito apunhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a aplanar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em nossa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo divino. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, ó Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Do teu amparo e auxílio, que nos sustentou, Senhor, desde o despertar, a nos dar esse momento, Senhor, de amizade, de lições que tocam-nos a consciência, que nos traz paz ao coração. Por compreender, Senhor, diante essa leitura, a sua presença, nos convidando sempre no caminho do bem e do amor ao próximo.
pelo teu nome, querido Mestre Jesus, na companhia desta equipe espiritual que nos assiste, damos por encerrado a reunião de estudo dessa noite. E assim estamos.